Graças a paz para você. Espero que você esteja bem, esteja feliz. Você que está nos assistindo, compartilha essa live. Você que está aqui, compartilha essa live também. Se você tiver internet aí, envie para alguém, que essa live ela possa ser uma ferramenta para alguém que precisa ouvir uma palavra direcionada do Espírito Santo para esse tempo. Abre aí em Gênesis 37. Versículo 18. Gênesis 37, versículo 18. Diz assim: de longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em quem vão dar os sonhos dele. Eu vou ler novamente com você o versículo 18, Gênesis 37, versículo 18. Diz assim: de longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em quem vão dar os sonhos dele. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Esse é o texto de Gênesis 37, versículo 18, que vai falar a respeito de um jovem sonhador, que ele é levado em direção aos seus irmãos por ordem de seu pai. E possivelmente você já ouviu falar sobre essa história de José. Só que eu queria refletir com você sobre alguns pontos. O primeiro é que José ele segue uma direção de direção aos seus irmãos. Ele tem uma palavra do seu pai de direção a eles e procurar saber, ter informações. E quando ele está chegando perto dos seus irmãos, os seus irmãos, avistando de longe, eles começam a elaborar sobre o que eles iriam fazer com o seu irmão. E diante desse cenário, eles apontam para algumas possibilidades. A primeira coisa que eles pensam é sobre o que eles iriam fazer com os irmãos que eles estão vendo vindo de longe. Eles já perceberam que tinham algumas cisternas perto e eles já perceberam o que eles iriam falar a respeito do que eles poderiam fazer com esse irmão. Só que quando eles estão longe um do outro, existe um jovem que está indo em direção ao seu irmão e existem os irmãos que estão percebendo que existe um jovem chamado José, um jovem sonhador que está vindo de longe, e a visão de ambos são totalmente distintas. José, quando ele olha de longe e ele está vendo a direção que ele precisa ir, ele está vendo os seus irmãos como alvo da ação que ele está indo fazer por ordem de seu pai. José está indo cumprir as ações que o pai dele tinha dado para ele, e ele está indo ali debaixo de uma obediência, porque ele tem um dever para cumprir com os seus irmãos. Os seus irmãos, vendo José de longe, ele tem uma postura totalmente distinta. Por quê? Porque quando os seus irmãos olham para José, a visão já é diferente. A visão dos irmãos para com José é uma visão de: existe alguém agora que eu posso devorar, existe alguém agora que eu posso jogar e lançar alto, existe alguém que eu não gosto e eu posso utilizar aquilo que eu tenho para ferir essa pessoa. São visões distintas. Uma visão é voltada para a obediência e a outra visão é voltada totalmente para fazer o mal. Para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos vivendo.
Nesse tempo sempre teremos oportunidade de ver a mesma coisa. Ambos os irmãos têm uma visão semelhante. Um olhando para a direção do outro, vê um irmão vindo em sua direção. José, ele percebe os irmãos que estão distantes, mas é irmão, e os seus irmãos que estão distantes, olhando para José também vê o irmão. Mas a ação é totalmente diferente por conta da visão de ambos. A visão de José é uma visão de alguém que está debaixo de obediência e está indo fazer aquilo que o seu pai determinou. A visão dos irmãos não é uma visão de obediência, porque eles estão vendo o irmão vindo em sua direção e eles planejam fazer mal contra esse irmão por conta da inveja. A nossa visão vai determinar o resultado final da nossa história. Parece bobeira, mas esse cenário que nós estamos vendo determina o futuro de ambos. José, após a ação, por conta da visão deturpada de seus irmãos, lá na frente ele vai se tornar o governador de uma grande cidade. Mas os seus irmãos vão em direção a José pedir alimento por conta da visão que eles tinham. Eles, quando foram descobertos sendo irmãos de José, eles tiveram medo por conta daquilo que eles fizeram lá atrás. Ou seja, a nossa visão agora vai determinar aquilo que nós iremos escolher no amanhã. Talvez hoje a nossa visão ela esteja em volta por diversas circunstâncias e a gente pode pensar no que a gente vai fazer com aquilo que nós estamos vivendo. Se nós olharmos para o nosso eu interior, talvez a gente seja levado a agir de uma forma negativa. Só que essa ação negativa hoje vai gerar uma colheita negativa amanhã. O que eu proponho para a gente nesse tempo, talvez seja um tempo nebuloso que a gente esteja vivendo, é que os nossos olhos continuem avançando em direção à obediência que Deus nos deu. Por quê? Porque quem caminha por obediência, ainda que ele passe por um tempo doloroso, ainda que ele seja lançado numa cisterna, ainda que ele seja aprisionado, ainda que ele perca todo o momento que ele tinha de paz dentro da casa de seu pai, ainda que ele sofra por aquilo que ele não deveria sofrer, no tempo certo a providência do Senhor chega para ele e ele percebe que o caminho doloroso que ele tinha traçado era o caminho onde Deus estava falando. Esse caminho pode ser doloroso, mas vai resultar em você um dia de glória que você vai perceber que a minha mão estava te conduzindo. Nós precisamos olhar para Deus e falar, ainda que seja doloroso, é melhor traçar um caminho de obediência do que agir de uma forma totalmente diferente daquilo que o nosso Pai quer. Quando eles estão pensando sobre o que fazer, eles conseguem olhar, perceber que há irmãos indo em sua direção, mas enquanto um tem obediência no coração, outros fazem planos para fazer o mal e ainda ocultar o mal que faz. A nossa visão ela vai determinar o que nós iremos colher. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria aquilo que o Senhor tem para ele. A palavra do Senhor diz que ainda que nós não consigamos ver uma noite, ela pode ser muito tensa, mas pelo amanhã a nossa alegria chega em Cristo. Aquele que semeia com lágrimas colherá no tempo propício do Senhor. O que nós precisamos fazer hoje é avançar, obedecendo a direção que Deus nos deu, porque se nós fizermos isso, no tempo certo a boa mão dele continuará olhando para a gente irá colher isso da parte do Senhor. José ele não precisou inventar histórias, José ele não precisou inventar mentira, José ele não precisou pensar no que ele iria fazer, mas os irmãos que não estavam em obediência precisaram olhar como é que eles iriam ocultar aquilo que eles estavam fazendo, eles precisaram pensar na desculpa que eles iriam dar para aquilo ali, eles precisaram inventar subterfúgios para fugir daquilo que eles estavam fazendo, enquanto uma pessoa tinha certeza do que fazia, uma pessoa tinha certeza do qual era o caráter que tinha, outra pessoa estava olhando para aquilo que ela precisava esconder. Ou seja, quem obedece à voz do Senhor não precisa se preocupar em esconder alguma coisa, porque sabe que o justo juiz sempre está olhando em direção daquele que obedece à palavra do Senhor, e por conta disso caminha em retidão, porque caminha debaixo da luz. Então a nossa função é obedecer à direção do nosso Pai, ainda que o nosso inimigo esteja ao nosso lado, pensando em como nos derrotar, pensando em como nos jogar em uma cisterna, pensando em como jogar a gente debaixo de uma situação onde que nós não temos como fugir. Quem caminha obedecendo a voz do Senhor sabe que ainda que seja jogado dentro de um buraco, sairá desse buraco, porque o Senhor há de o resgatar. E se o Senhor não resgatar, que nós façamos como Esther fez, ainda que seja necessário perecer, se for necessário que eu pereça. A nossa função é obedecer a Deus independente do que aconteça. Aleluia, Deus.
Quem blinda o seu coração, sabendo que obedece a voz do Senhor, tem certeza que o amanhã será um amanhã de alegria. Então a nossa visão, ela não pode ser alterada pelas circunstâncias da agora. Quando José ele obedece a voz do seu pai, ele vai como alguém que sabe qual é o futuro dele. José ele já tinha tido alguns sonhos e esse sonho foi mal interpretado por seus irmãos e por seu pai. José ele já tinha se visto como alguém que iria ser uma liderança da sua casa. José ele já tinha uma noção para onde ele iria, ainda que as pessoas ao lado dele não percebessem isso. E essa visão determina os passos de José, porque ele sabe que para onde que ele está indo em direção àquilo que Deus, Yahvé, tinha proposto para ele. Só que a visão dos seus irmãos tinha sido adulterada por conta de eles não aceitarem que o seu irmão mais novo fosse líder deles, quando na realidade a cultura determinava que eles deveriam ser superiores ao seu irmão. Então essa inveja interiorizada dentro deles deturparam a visão. Eles permitiram que aquilo que acontecia do lado de fora mudasse eles por dentro. A um ponto em que eles já não se preocupavam mais em obedecer, mas se preocupavam em agradar aos seus desejos, se preocupavam mais em estar de uma forma superior aos outros. Então eles permitiram que aquilo que acontecia do lado de fora mudasse eles por dentro, para que as ações deles fossem diferentes. Se nós permitirmos que aquilo que os nossos olhos naturais veem mudem a gente por dentro, nós deixaremos de orar como nós devemos orar. Se nós permitirmos que as situações ao nosso redor mudem o nosso coração em Cristo, nós iremos deixar de interceder quando a gente precisa interceder. Se nós permitirmos que os momentos de adversidade ou a nossa ótica nos mude por dentro, nós iremos deixar de obedecer à voz do Senhor, ainda que isso seja doloroso para a gente. A nossa função é proteger o nosso coração, para que aquilo que acontece do lado de fora não mude quem nós somos por dentro. Porque quem tem certeza de onde está indo sabe que nada que está do lado de fora muda o que há dentro. Quem sabe qual é o seu destino não se preocupa com as circunstâncias do lado exterior. Quem sabe o destino final não se preocupa se existem alguns problemas acontecendo. Se nós sabemos para onde nós vamos, não importa o que aconteça no meio do percurso, nós temos a certeza de quem nos garante. Como é a prova disso? Paulo ele sabia para onde ele estava indo. Paulo, quando ele está indo em direção a Jerusalém, ele sabe para onde ele vai e ele sabe quem chamou ele para ir para lá. E tendo certeza desse chamado, de quem estava com ele nessa jornada, ele não se perturba com a tempestade que tem no meio do caminho, ele não se perturba com os soldados que não obedecem à direção dele, porque ele nesse momento era um prisioneiro, ele não se perturba por ter que sair de um barco no meio de uma tempestade, ele não se perturba em chegar numa ilha e ser mordido por uma serpente, ele não se perturba com nada daquilo, porque ele sabia qual era o destino final dele. Se Paulo ele não soubesse qual era o destino final dele, quando ele enfrentasse uma tempestade, ele poderia murmurar com Deus e falar: Deus, por que eu estou no meio dessa tempestade? Se o Senhor me chamou em direção a Jerusalém, por que o Senhor permitiu que essa tempestade chegasse para mim? Por que o Senhor permitiu que esses homens não ouçam a minha voz? Por que o Senhor permitiu que no meio dessa tempestade eu preciso lutar pela minha vida, já que o Senhor determinou que eu fosse chegar em Jerusalém? Por que depois de passar por essa tempestade, nessa ilha, o Senhor permite que uma serpente venha me morder? Paulo ele não reclama, porque ele sabe para onde ele está indo, ele confia naquele que o está conduzindo. Quando nós soubermos para onde nós estamos indo e quem de fato nos conduz, nada que aconteça ao nosso redor irá turbular o nosso coração. Então não importa se há adversidade, não importa se tem tempestade, não importa se há problemas, não importa se não há problemas, não importa se alguém nos escuta, se alguém não ouve você, se alguém está reclamando de você do seu lado, se o momento é de um momento de dor, se o momento é um momento onde algum infortúnio chegou para você, saiba para onde que Deus está te conduzindo, confia na mão do Deus que te sustenta e tenha certeza que o amanhã vai ser conforme aquilo que Ele determinou para a gente. Quem sabe o destino proposto por Deus não se perturba com as tempestades no meio do caminho, porque a tempestade ela só traz problema, ela só traz dor, ela só traz desolação para quem não tem a voz do Espírito Santo nos conduzindo. No meio dessa tempestade, todos que estão ao redor de Paulo estão preocupados com aquilo que está acontecendo, mas Paulo ele tem a paz em seu coração que o Espírito Santo trouxe para ele. A paz que excede todo entendimento está conosco e nós precisamos olhar para essa paz e dizer: eu posso não estar enxergando,
eu posso não entender esse momento, mas eu continuarei tendo a certeza que se o Senhor está comigo, eu não preciso temer amanhã, porque o Senhor vai vir ao meu encontro. Quem tem uma visão determinada pelo Senhor, não se preocupa com a jornada. Quem tem uma visão determinada pelo Senhor, não precisa se preocupar em tramar alguns planos para fazer com aquilo que dentro dele está, em seu interior, aconteça. Porque quando os seus irmãos eles estão preocupados em trazer à tona um desejo interior deles, eles começam a olhar para o lado e ver as cisternas, eles começam a olhar para o lado e ver o que poderia acontecer com José, mas José só está caminhando. José não precisa se preocupar com o que acontecerá amanhã. José ele sabe que Deus está com ele está debaixo de obediência. Então o que ele faz? Ele caminha. Ele sabe que a única coisa que ele precisa fazer bem feito é obedecer à voz do Senhor. Enquanto outras pessoas estão preocupadas em trazer os seus planos à tona e elas se preocupam em dar razão para os seus planos, José só está caminhando. Sabe o que nós precisamos fazer? É confiar na mão do Senhor e avançar. Aleluia. É confiar na mão do Senhor, estar debaixo da obediência e só trilhar o caminho que Ele tem para nós. E aí eu lembro de um hino da harpa que eu amo muito, que vai dizer: segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. A nossa função é segurar na mão daquele que nos chama. Quando Jesus ele pega os seus discípulos e ele dá uma ordem para que eles vá em direção e cumpram o chamado, ele dá uma ordem muito clara: não leve com você duas sandálias, não leve com você dinheiro, não se preocupe com muita roupa, não se preocupe com a jornada, se preocupe em obedecer a minha voz. Porque o recurso eu vou enviar, as sandálias eu vou enviar, o alimento eu vou enviar tudo que vocês precisam, mas uma coisa não esqueçam dentro do coração de vocês: obedeçam a minha direção. Então quem obedece à direção do Pai não se preocupa com o que vai acontecer no amanhã, porque o amanhã Deus proverá para si. Aí Deus ele nos ensina: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas. Nós precisamos confiar nele de tal forma que nada que está ao nosso redor ocupe o nosso coração. Só que isso exige de nós um conhecimento daquilo que é a vontade de Deus para a gente. Isso exige de nós um investimento em conhecer a Deus e o quanto esse Deus nos ama. Porque uma vez que nós descobrimos o quanto Deus nos ama, nenhum outro amor é necessário para nós. Uma vez que nós descobrimos o quanto Deus nos ama, nós não somos dependentes de quem está ao nosso redor. Então, esse amor ele nos liberta para que a gente viva de fato aquilo que Deus tem para a gente. E aí quando Jesus está no meio de uma multidão, ele lança uma palavra para essa multidão, e essa palavra é uma palavra do céu, mas é uma palavra dura. Ele vira para essa multidão, e essa multidão vai embora. Ele vira para os seus discípulos e ele fala: por que não vai vocês também? Jesus, como mestre da época, como rabi, ele poderia olhar para os discípulos que ele tinha e falar: fica comigo, já que a multidão foi, vocês não podem. Mas ele olha para os discípulos e fala: vai vocês também. Jesus ele está dizendo: eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é a mensagem que eu estou dando. E se essa mensagem é dura, vocês também não são obrigados a ficar. E aí Pedro, como discípulo que é orientado pelo Espírito Santo, ele nos ensina uma coisa. Quando ele responde: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pedro ele está falando: eu não me importo quão difícil seja a palavra que o Senhor tem para mim. Desde que essa palavra aqueça o meu coração, eu não vou para outro lugar.
Jesus ele nos ensina para não nos preocuparmos com quem está do lado, e Pedro nos ensina para não deixarmos de buscar a Deus pelos momentos difíceis ou pelas palavras difíceis que o Evangelho nos traz. Jesus ele nos mostra que a gente não precisa se preocupar com quem vai trilhar a jornada conosco, e quando a gente aprende isso, a gente também aplica, como Paulo uma vez disse. Paulo, como um jovem que não tinha uma constância muito grande, ele vira para Marcos e fala: Marcos, vai embora porque você está me atrapalhando na jornada. E Paulo ele libera Marcos. Paulo ele está dizendo: eu preciso obedecer a voz do Senhor. E se alguma coisa me impede de obedecer a voz do Senhor, eu preciso lançar ela. E aí o Luciano Subirá ele ensina uma coisa muito grande. Certa vez ele conta, numa das mensagens dele, que quando ele era jovem, um pastor perguntou para ele se oferecendo R$1.000 ele venderia, ele permitiria que cortasse a mão dele. Ele falou que não. Se oferecesse R$10.000, ele permitiria que cortasse a mão dele. Ele falou que não. E ele falou assim: para de aumentar o valor, porque senão eu posso ficar tentado. Aí o pastor falou: eu vou oferecer R$1 milhão, você me permite cortar a tua mão? Ele falou assim: não, seu louco, eu vou perder a minha mão. Ele falou assim: 10 milhões, não posso. E ele falou assim: então, você precisa entender que se você não vende a sua mão por 10 milhões, isso daí é pequeno quando Jesus fala que se essa sua mão te fizer pecar, lança ela fora. Então, por mais alto que seja o valor que você determine, esse valor não se compara com aquilo que o Evangelho te proporciona. Porque a proposta do Evangelho é: se isso daí te faz pecar, arranque ela e lança fora. Então, se para você, a sua mão ela não tem valor, imagine o Evangelho. Só que a visão que nós temos, ela determina a nossa jornada para Cristo. Se nós tivermos uma visão estabelecida com Ele, não há nada que vai nos impedir de estar na presença dele. Não há nada que vai nos impedir de atrair a presença dele para o nosso coração. Não há nada que vai nos impedir de buscar ele no nosso dia a dia. Então, o momento de oração é o principal momento do nosso dia. O momento de ler a palavra do Senhor é o principal momento do nosso dia. O momento onde nós olhamos para Cristo e não determinamos o tempo, mas olhamos para Ele falando: Jesus, me permita conhecer quem eu realmente sou em Ti. Não se compara a nenhum outro momento durante o nosso dia. Então, não existe relacionamento, não existe compromisso, não existe nada que se compare a estar na presença de Jesus. Uma vez que nós entendamos isso, nós iremos realmente perceber que a nossa visão muda a nossa vida. Quando nós percebemos o que o Evangelho nos proporciona e exige de nós, a nossa jornada é diferente. É uma jornada semelhante à de José. Eu caminho por obediência e o que fazem comigo no meio da jornada não muda quem eu sou. É por isso que José, mesmo sendo lançado dentro de uma cisterna, ele permanece obedecendo a voz do Senhor. E aí existem outras duas visões dentro dessa circunstância. José, dentro de uma cisterna, ele olha para cima e ele vê os seus irmãos que estão aprisionando ele. E os seus irmãos, olhando da cisterna de cima para baixo, percebem um irmão que está de forma vulnerável diante daquilo que eles podem fazer. O irmão, ele, por mais que ele tenha uma palavra, ele se torna vulnerável diante de outros irmãos. E os seus irmãos mais velhos percebem o irmão que está numa posição desfavorável diante daquilo. Enquanto alguns que estão em cima estão determinando que fazem ou não o irmão que está dentro de uma cisterna, o outro irmão ele está dependente daquilo que vão escolher sobre a vida dele. Só que os irmãos que atraíram para si a escolha, o direito de determinar para onde que esse irmão menor iria, estão sem a direção do Senhor. O irmão que está dentro da cisterna, olhando para cima, sem poder escolher o que faz na sua vida, está debaixo da direção do Senhor. Nessa noite, talvez nós desejamos estar sempre na posição daquele que escolhe o que fazer, quando fazer, como fazer, se faz, se não faz, por que não faz, se pode fazer ou não, e se recebe súplica ou não. Mas essa posição não é a posição que Deus ele quer para a gente. A posição que Deus quer para a gente é sempre a posição de alguém que está olhando para cima e falando: eu dependo de você. Aleluia. O nosso coração se inclina a querer decidir como faz, da forma que faz,
eu mando, eu posso, a minha palavra, eu determino, eu sei, eu estudei, eu fiz, comigo não é dessa forma, eu faço. Se fizer assim não vai acontecer, se fizer assim eu não deixo, se me peitar eu bato de frente. Deus, ele chama a gente para olhar para ele e falar: seja você alguém que escolha olhar para cima e dizer: Jesus, eu não sei o que vão decidir da minha vida, mas a minha vida está em tuas mãos. Esses irmãos, eles já traíram para si um direito que não era deles. Por isso que quando José está lá na frente e a situação inverte, José agora pode decidir se ele dá alimento ou não, se ele supre ou não. José, ele sabe que a escolha não é de fato mais dele. José, ele segue uma direção do Senhor, e quando seus irmãos vão se apresentar para ele, ele descobre, ele fala: não, eu já entendi que o Senhor me trouxe aqui para proteger vocês. José inverte a posição dizendo: eu sei que Deus, ele me deu para que eu servisse a vontade dele para com o meu povo. José, em nenhum momento ele se posiciona como alguém que faz, acontece. José, ele está dizendo: aquilo que eu tenho, eu não tenho porque eu posso, eu tenho porque Deus me deu. Se Deus me deu, eu faço aquilo que Ele quer. Uma vez que nós recebemos uma direção do Senhor, Deus, ele quer que a gente olhe para Ele, sendo Ele aquele que nos conduz. Porque não importa a situação que a gente seja posta, a gente sempre vai obedecer a direção dele. Mas se nós começarmos a atrair para a gente a capacidade de determinar destinos, nós iremos falhar no propósito que Deus nos deu. E quem passa a querer decidir destino dos outros, inevitavelmente, em algum momento pode decidir por um caminho de morte de alguém que não deveria morrer. Mas alguém que é direcionado pela voz do Espírito Santo em todo o tempo, ainda que com lágrimas, ele sempre escolhe o caminho onde o seu Pai quer. E é por isso que Romanos vai dizer, através de Paulo, que aquele que é direcionado pelo Espírito Santo, esse sim é filho de Deus. Porque o Filho de Deus, ele não tem a sua vontade. Ele olha para o Pai e fala: se possível for, afaste de mim, mas que seja feita a tua vontade. Talvez eu não quero agora, mas não é minha vontade, é sua. Talvez não é dessa forma que eu penso, mas não é minha vontade, é sua. Então faça como o Senhor quer. Deus, eu não estou satisfeito dessa forma, mas não é minha vontade, é sua. Pai, eu queria hoje, mas se o Senhor não quiser hoje, faça amanhã, faça daqui a 10 anos, faça daqui a 20 anos. Se o Senhor não quiser, não faça, mas é a sua vontade, não é minha. Pai, eu não estou satisfeito, mas eu caminharei, ainda que com lágrimas, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele há de se levantar a meu favor. Quem sabe quem direciona ele não deixa de caminhar pela dificuldade da jornada. José, ele nos ensina: seja você aquele que é dependente da vontade do Senhor. Aleluia. José, ele nos ensina: seja você aquele que, ainda que com lágrimas, ainda que não entendendo porquê, já que está debaixo da obediência, é alguém que é submisso ao desejo sempre de seu Pai que o está conduzindo. Esses irmãos estão dizendo para a gente: eu optei por sair da direção de Yahvé. E tudo aquilo que eles olhem daqui para frente é resultado dessa escolha. Se nós optarmos por obedecer a voz do nosso Deus, pode ser que você tenha um momento que você seja aprisionado sem entender por que, já que você obedeceu. Talvez tenha um momento onde você passa por um deserto e esteja acorrentado, sem ter o direito de beber água ou não, sem ter o direito de estar na sua cama ou não, mas obedecendo a voz do Senhor, esse tempo vai passar. Talvez você esteja na casa de um certo governador e mesmo que você não tenha feito nada, a sua voz não vai ter valia nenhuma, mas esse tempo vai passar. Talvez você seja alguém que dá um direcionamento para alguém que está aprisionado como você, e essa pessoa esquece você, vai para um palácio, a situação dela muda, ela passa agora a viver entre os ricos e você se torna esquecido, mas esse tempo vai passar. Talvez você hoje esteja sem entender o porquê desse caminho, mas esse tempo vai passar. Talvez você não tenha dinheiro porque você não determina o que você faz. Escravo não tem dinheiro, escravo não tem escolha, escravo só obedece, mas esse tempo vai passar. Talvez você esteja em um ambiente totalmente desfavorável, desconfortável, mas esse tempo vai passar.
Quando esse tempo passar, você vai perceber que valeu a pena caminhar quando você não entendia, valeu a pena caminhar quando você não queria, valeu a pena continuar adorando ao Senhor, mesmo quando você foi caluniado, mesmo quando você foi injustiçado, mesmo quando você obedeceu e a sua obediência te levou para a prisão, mesmo quando você obedeceu e a sua obediência te deixou longe de algumas outras pessoas, vale a pena obedecer a voz do Senhor. Porque quem obedece à voz do Senhor percebe que no tempo certo Ele vem sobre os seus e Ele restaura a sorte daqueles que obedecem. Vale a pena ser alguém que obedece. A visão, ela determina o resultado daqueles que escolhem caminhar segundo a visão do Senhor. Então, opte por olhar para Cristo e falar: eu preciso ver com os teus olhos, ainda que o seu eu tivesse turbulento, com medo, por conta de um menor acabar assumindo a primogenitura, eles deveriam aconselhar esse irmão. Então a visão, ela nos permite ser totalmente distintos daquilo que o nosso eu natural deseja. Então a coisa prioritária que nós precisamos fazer é buscar a visão de Deus para o tempo que nós estamos. Porque se nós olharmos para esse tempo com a visão de Deus, ainda que sem entender, nós iremos caminhar pelo caminho mais fácil que Ele tem. O povo de Israel, ele chegaria entre 6 e 17 dias na terra prometida. Se eles olhassem para a situação como Yahvé desejava, como Yahvé olhava eles chegariam naquilo que Deus tinha para eles em 16, 17 dias. Mas porque eles não tinham a visão do alto, eles caminhavam no deserto por mais de 40 anos. A nossa visão determina o que nós iremos escolher e se iremos escolher ou não. Então, se Deus ele tem uma palavra para você, não se preocupe com as adversidades desse tempo, não se preocupe com a falta de apoio nesse tempo, não se preocupe com os problemas desse tempo, não se preocupe com os inimigos desse tempo, não se preocupe com aqueles gigantes que estão nesse tempo, porque quem tem uma palavra, quem sabe quem está conduzindo, ainda que enfrente inimigos, ainda que enfrente gigantes, ainda que tenha um mar à sua frente, ainda que não tenha apoio como Gideão não teve. Gideão teve menos pessoas do que ele precisava, do que ele pensava necessitar, mas ainda assim ele tinha uma palavra do Senhor e ele tinha um general que não perde batalha caminhando com ele, e por conta desse general que não perde batalha, ele saiu vitorioso. Então nós precisamos olhar para esse tempo, olhando e interpretando que Deus é aquele que nos guarda, e se Ele nos chamou, não importa o tempo, Ele há de nos dar vitória. José, ele tinha essa visão por conta de um propósito que há dentro do coração dele. E a palavra do Espírito Santo me entregou para esse tempo, para a gente que é a igreja, que os propósitos qualificam discípulos. Um discípulo sem um propósito é um discípulo desqualificado para viver aquilo que Deus quer. Quando Pedro ele é chamado, Pedro ele era vocacionado para aquilo que Deus tinha dito para ele. Siga-me e eu vos farei pescadores de homens. A partir do momento que Pedro ele abraça o propósito dele, ele começa a ser qualificado para aquilo que ele deveria fazer no meio. Então o propósito leva ele em uma jornada onde ele vai ser qualificado para ser de fato discípulo. Mas Judas caminhou com Jesus pelo mesmo tempo, vendo os mesmos milagres, dormindo junto, passando pelas mesmas tempestades, mas porque ele não abraçou o propósito, ele não foi qualificado para de fato ser um discípulo. Então, o que nos diferencia na jornada um dos outros é se nós entendemos qual é o nosso propósito. Para onde nós estamos indo? O que Deus quer de você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Para que Ele te chamou? Por que Ele te chamou? O que você está fazendo para viver aquilo que Ele te chamou? Será que você está sendo moldado para aquilo que Ele quer que você viva, ou você está caminhando como alguém que não sabe para onde está indo? Porque Judas ele caminhou com Jesus, mas ele não sabia, ele não permitiu ser moldado para aquilo que Jesus tinha. Então ele caminhou com outros discípulos, ele viu o que ele tinha para ele viu os milagres, ele viu as pessoas que abandonaram a Cristo, mas por ele não viver para o propósito que Deus tinha para ele não foi qualificado para de fato ser um discípulo.
caminhar com Jesus, andar com Jesus, ver os milagres de Jesus, ser resgatado por Jesus, não te torna um discípulo se você não entender qual é o propósito que ele tem para você. Porque Pedro, ele tinha um propósito para ele, e por conta desse propósito, Pedro, que era totalmente colérico, sanguíneo lá atrás, ele é transformado no meio da jornada. Um Pedro que sempre tinha a primeira palavra, que sempre se levantava, é alguém que é confrontado e fala, realmente eu estou errado. É alguém que é transformado no meio da jornada porque ele sabe que há um propósito dentro dele e por isso ele foi qualificado. Os propósitos determinam a sua visão e a sua visão vai determinar totalmente o seu destino. Mas, por conta dessa circunstância, José ele sabia qual era o propósito dele. José ele sabia que Yahvé tinha chamado ele para uma posição diferente. E por conta desse chamado, por conta de ser alguém que foi vocacionado de uma forma diferente, ele caminha de uma forma distinta dos seus irmãos. O propósito que Deus tem para você é aquilo que vai te qualificar para você de fato ser um discípulo. O propósito que tem para você é aquilo que vai fazer você ser envolto por uma tempestade, mas estar estabelecido numa rocha. É por isso que quando Jesus ele ensina através de uma parábola que aquele que constrói e fica sobre a rocha, ele enfrenta as mesmas adversidades com uma outra construção, mas ele consegue ultrapassar as adversidades. Se você entender qual é o propósito que Deus colocou no teu coração, não vai importar a adversidade, o problema, o tempo difícil, nós iremos permanecer nele. Porque quem entende qual é o propósito que foi chamado e vocacionado, enfrenta as adversidades, os tempos contrários, os problemas, os momentos solitários, ainda que com lágrima, mas sabendo aonde que ele está estabelecido. José sabia em quem ele estava estabelecido. E essa certeza que ele tinha fez com que, no meio de uma cisterna, ele não abandonasse a vida. Caminhando em direção a um local onde ele não sabia onde, porque ele nesse momento se tornou um escravo, ele sabia quem tinha chamado ele. Quando ele é vendido, ele sabia quem ele tinha servido e para quem ele estava adorando. Quando ele, depois de servir, ele é lançado numa prisão de forma injusta, ele sabia a quem ele estava servindo. Permanecendo nessa prisão, ele sabia quem tinha chamado ele, qual era o propósito que tinha para ele. Quando ele é colocado, posto diante do rei, ele sabia a quem ele estava servindo. Quando esse rei estabelece ele como governante, ele sabia a quem ele estava servindo. Quando os seus que tinham colocado ele dentro de uma cisterna fez ele sofrer isso tudo, longe de seu pai, sem poder ter o abraço do seu pai, sem ter a família junto, sem ter o seu querido irmão perto, ele sabia a quem ele estava servindo. Quando ele já está velho, ele sabia quem ele estava servindo. O propósito blindou o coração de José para que ele não perdesse aquilo que Deus tinha para ele. É o propósito que blinda o nosso coração para que as adversidades, para que as setas de Satanás não tirem de nós a glória e a honra que só Jesus pode receber de nós. Então não importa se o final é uma final em uma cruz. Não importa se o final é o final sendo apedrejado, não importa se o final é uma fornalha ardente, não importa se o final é o final sem ninguém perto da gente. Se nós recebermos uma direção do Senhor e estivermos estabelecidos no propósito dele, nós iremos ouvir do nosso Senhor: vinde a mim, filhos benditos de meu Pai. E é por isso que nós caminhamos, sabendo que aquele que nos chamou, ele está olhando para a gente nesse tempo dizendo: permanece estabelecido em mim, para suportar as adversidades desse tempo. Permanece estabelecido em mim, para que os seus olhos naturais não adulterem a visão que eu tenho para você. Permaneça estabelecido em mim, para que as adversidades da vida não tirem de você a adoração que é minha. Permaneça estabelecido em mim, para que você não haja conforme você quer, mas que em todo tempo a minha visão e a minha direção seja estabelecida para você. Permaneça estabelecido em mim, para que os tempos não mudem a sua alegria em mim. Permaneça estabelecido em mim. Por quê? Porque uma vez que você estiver estabelecido em mim, você vai perceber que a minha alegria sou eu,
que o amor que você precisa sou eu, que a paz que excede todo entendimento sou eu, que aquele que dá pão ao que semeia, semente ao que semeia, aquele que dá água àquele que caminha comigo sou eu, aquele que dá abrigo àquele que caminha sou eu, aquele que dá tempos de paz ao que caminha comigo sou eu, aquele que dá a sombra ao que caminha comigo sou eu, aquele que aquece o coração durante a madrugada sou eu. Então permaneça comigo, que você vai ver que tudo que você precisa sou eu. E uma vez que você estiver comigo, não importa o que aconteça, sou eu aquele que te sustenta. A nossa visão precisa estar estabelecida. Então, durante essa semana, olhe segundo aquilo que Ele tem para você. Que no meio das suas postagens, que seja uma postagem de alguém que sabe para onde está indo. Por que está indo e para onde está caminhando. Que durante esses dias que você ore e fale com Ele como alguém que sabe para quem que foi chamado. Quem o chamou. Então não importa o que está do lado de fora, se o interior conhecer a Cristo, todo lado de fora perde sentido. Brennan, ele diz que aquele que conheceu o amor se torna independente dos anseios do lado de fora. Então, se você conhecer de fato o amor de Cristo, nada que está de fora perturba o que está dentro. Se nós jogarmos uma água dentro de uma bacia, nós iremos perceber que essa água ela fica agitada. E quanto mais nós tentarmos acalmar a água, nada vai ser possível fazer, porque ela vai continuar sendo agitada. Mas se a gente deixar ela lá, ela mesma se aquieta. Ela mesma encontra o seu equilíbrio. Assim somos nós quando estamos debaixo da presença do Senhor. Se nós entrarmos na presença dEle, ficarmos lá, no tempo certo a gente se equaliza com a direção dEle, a gente de fato começa a caminhar sem turbulência, sabendo que tudo que Ele tem para nós está dentro do nosso coração. A maior parte do nosso ser é composta por água, então deixa Deus conduzir o teu coração. Deixa Ele te acalmar, se envolva nele, se absorva nele e se equilibre para que nada que aconteça do lado de fora te agite, mas para que você esteja estabelecido nele para estar centralizado, caminhando, sem depender das circunstâncias do lado de fora. Quem se torna um com Cristo se torna um com aquele que pode dar a paz. E se nós deixarmos que as circunstâncias do lado de fora tentem trazer para a gente a paz, nós sempre iremos estar agitados. Mas se você se tornar um com Deus, você vai perceber que você vai ficar calmo também. Porque Deus ele tem uma paz para a gente que excede todo entendimento. Então não adianta tentar abraçar o mundo, fazer resolver as coisas que há dentro de você. Não há adversidade que tire a paz que Deus tem para você. Então olhe para Cristo, porque Cristo ele olha para mim e para você dizendo: eu sou tudo o que você precisa. Se entregue para Ele e deixe que Ele conduza os teus passos. Que você, a partir desse momento,